Estamos de volta para mais um podcast Paradigma. É aquele podcast que eu vou conversar com empreendedores, empresários, alguns amigos. E eu tô com duas pessoas muito especiais que eu conheci aqui nessa terra quente, que é Catanduva. E eu quero apresentar para vocês a história desses amigos que eu conheci no grupo do BNI. E antes de mais nada, eu quero já passar aquele recado para você que você sabe como é que funciona aqui dentro do YouTube, né? Então não vai cair o seu dedo, é só você apertar o botãozinho do inscrever-se aqui, ativar o sininho para receber as notificações. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Se você apertar o joinha aí também, o curtir. Se você não gostar no final do episódio, aperta o descurtir. Aperta o dedinho para baixo, não tem problema nenhum. Mas esse bate-papo aqui eu tenho certeza que pode agregar para você quebrar alguns paradigmas, porque a história desses dois empreendedores, empresários ou multi-empresários, né, porque eles não são empresários comuns, não. Eles são empresários acima da média, acima da curva. Então, primeiramente, muito obrigado por vocês aceitarem o convite. Aqui em Catanduva é o nosso primeiro podcast, então realmente eu estou muito honrado por vocês terem aceitado esse convite. E é isso, eu não vou ficar aqui apresentando eles, eu quero que cada um apresente. Eu acho que a gente vai começar com as mulheres. Primeiro as damas, pode ser? Pode ser? Então, a gente está aqui. Karina Molinari, é isso? Isso. Sobrenome de gente rica, né? Não é? Karina, fala pro pessoal um pouquinho, se apresenta, aí fala um pouquinho da Karina, se você é daqui de Catanduva ou não, enfim. Conta um pouquinho a sua história aí, uns minutinhos pro pessoal. Sou Karina Molinari, sou enfermeira de formação, estou formada há 26 anos. Eu fiz faculdade na UEL, em Londrina, fiz mestrado na Escola Paulista de Medicina, fiz doutorado na USP. Uau. E formada há 26 anos, lidando com saúde. E aí, ao longo da minha jornada, me tornei empresária, assumi o CNA, né, que era uma escola de idiomas que era da família. Assumi o CNA, então hoje eu gerencio a escola de idiomas e atuo também na área da saúde, né, com algumas práticas integrativas. Temos uma doutora na mesa aqui, então. A mesa tá pesada do lado dali. Eu mal terminei a minha engenharia, fiz os 5 anos e larguei no final, mas estamos aqui com uma doutora na mesa. A gente vai falar sobre saúde. Eu contei um pouquinho do que eu passei, a gente vai fazer esse bate-bola, de repente destrava alguns paradigmas para as pessoas procurarem, eu acho que, saúde antes da doença. Exatamente. Eu acho que essa é uma grande sacada. Exatamente. Foi uma coisa que eu aprendi, eu acho que vai fazer sentido para o pessoal lá em casa. E Marcelo Sanremo, porque o cara perde o sobrenome, não é? E ganha o nome da marca da empresa, do grupo hoje, né? Sim, sim. Dá um resumo aí pro pessoal que está assistindo. Consigo falar em 2 minutos então, tudo que eu não faço? dá só um resumo, porque o cara é um empreendedor serial, então não é pouca coisa não, mas vamos lá, manda aí. Meu nome é Marcelo Soares da Silva, o mais brasileiro possível. Nascido aqui em Catanduva, 38 anos. Meu pai tem barbearia em Catanduva, então iniciou tudo com o meu pai. E trabalhando, fomos empreendendo e iniciamos hoje, temos 3 unidades da barbearia Sanremo e inaugurando agora a próxima 4ª unidade. Mas por trás, ali nos bastidores, temos outros negócios. Temos uma fábrica de iluminação focada em barbearia, temos um e-commerce, temos cozinha industrial, hamburgueria, consultoria, empresa de marketing, entre outros negócios aí, muitos sócios, muitos amigos. Sou pai do Augusto, do futuro Vicente, chegando aí, e marido da Kátia. Acho que me resumo assim. Deu um breve resumo. A primeira vez que eu fui lá no escritório do Marcelo, aí a gente estava conversando, estava fazendo com ele um bate-papo, um executive coaching ali, uma sessão. A gente ficou o quê? 1h30, quase 2 horas ali conversando. E ele mapeando as empresas e tal, daí disso, por causa disso, a gente tinha esse problema, daí surgiu isso aqui, daí a gente começou a atender tal coisa. Beleza. Aí eu tava saindo ali pelo Tom Burger. Aí, lembrei, tem mais um negócio, tipo, trouxe mais uma outra empresa, que era qual que você trouxe no final ali? Acho que é o Restauro de Cadeiras de Barbeiro, eu esqueci isso também. Trabalho com as antiguidades também, tem o Carlinho lá que faz esse trabalho para mim, já vendemos mais de 400 cadeiras antigas no Brasil. Uau, show de bola. Então acho que tem um pouquinho aí para cada um aí com a sua área, com a sua expertise, para a gente poder fazer esse bate-papo.
e poder aprender. Eu quero aprender com vocês nesse bate-papo aqui também, se possível, contribuir alguma coisa, né? Eu acho que essas questões de a gente ser multi-empreendedor, a gente não começa por um motivo específico. A gente simplesmente vai sendo guiado e vai surgindo as necessidades. Você não fala assim, não, eu quero ter um monte de coisa. Ninguém pensa, eu quero ter um monte de problema, eu quero ter um monte de funcionário, quero ter processo trabalhista. A gente não começa assim, né? No meu caso é um lance até de sobrevivência, né? Ah, é? Eu tenho meu pai, por ser da profissão, eu via meu pai trabalhando, fazendo uma única coisa, e meu pai vem de uma infância muito triste, nasceu no Nordeste, passou fome, e tem aquela história triste. Caramba. Ele não gosta de contar esse pedaço, enfim, mas ele, sem querer, numa maneira, colocou um trauminha na gente lá, mas isso não nos levou pro bem. Ele falava assim, ó, se o pai não conseguir ficar de pé, nós não conseguimos comer. Porque meu pai aprendeu a profissão, cortar cabelo. Então dependia, via aquilo, eu falei, caramba, se meu pai quebrar um dedo, meu pai não jogava no gol. Ele falou, se eu quebrar um dedo, eu não consigo trabalhar, eu não consigo pôr o pão dentro de casa. Caramba. Então sempre fui aquilo. E eu, na minha infância, falava, o dia que eu fizer alguma coisa, isso a psicóloga que diagnosticou, a Marcela Cardoso. Ela falou assim, o dia que eu for empreender, fazer alguma coisa, eu nunca vou fazer uma coisa só, porque vai que eu não consigo ficar de pé. Então, meu subconsciente me levou esse trauma pro bem, aí agradeço, pai. Obrigado pelo trauma, obrigado, né? pelo bom. Trauma bom. Isso. E então eu faço mais de uma coisa pensando, na pandemia foi o reflexo disso, né? As barbearias fecharam, mas aí tinha o e-commerce que cresceu, tinha a consultoria que sobreviveu, tinha a fábrica de iluminação que tivemos tempo para desenvolver outras coisas. Então, nunca colocamos os ovos numa única cesta. É aquele ditado, aquele conselho que se todo mundo seguisse, o Brasil não estava em uma crise econômica igual está hoje, né? Porque a maioria das pessoas não tem essa mentalidade de capilaridade de negócios, né? Elas acabam colocando literalmente todos os ovos numa única cesta, e eu acho isso legal para um momento. Quando você coloca foco e energia, o negócio ali dá mais resultado. Sim. Mas, em contrapartida, você pega uma situação que todos nós passamos aqui, uma pandemia ou qualquer outro tipo de crise, uma guerra, como vão acontecendo essas situações, a gente é bom estar protegido. Então, legal, interessante. E o maior investimento é em nós mesmos, né? O conhecimento ninguém tira. Então, se o brasileiro entendesse que o maior conhecimento é em nós mesmos, a pessoa investiria nela, em conhecimento. Verdade. Saída, a chave do sucesso é essa, né? Verdade. E aí eu quero entrar nessa questão. Eu, quando passei por aquela situação dos 27 dias que eu fiquei internado, inclusive, novidade, até para vocês aqui em primeira mão, ontem eu fechei, provavelmente ali setembro, logo depois, aí vai estar nascendo o Vicente aí, logo depois da Laura nascer, a gente está lançando o livro dos 27 dias da internação. Acertei com o pessoal da editora ontem, está faltando 7 capítulos, mas como a gente tem a reedição do Método Cash, tem um outro projeto em coautoria que eu estou fazendo, que a gente faz o lançamento agora em julho, lá em Alphaville. E aí a gente colocou ele para setembro. E eu passei por uma situação de uma doença completamente inesperada. E aí eu fiquei com muito preconceito, com muitos paradigmas com relação a médico. Para ser bem sincero, eu sempre tive. Eu era aquele cara, tipo, contra remédio. Ainda sou um pouco, contra a indústria farmacêutica. Essa é a verdade. E eu tinha um preconceito, assim, de estar com dor e não tomar remédio, sabe? Do médico falar, toma tal coisa, eu não preciso disso. E aí, de repente, numa transferência de hospital, caio na mão do especialista, ele já me enfia, ele fala assim, vou ter que te drogar, hein? Meu carioca, né? Dr. Jamison, salve. Ele não vai ver que ele não tem nem celular, mas algum residente dele vai ver. Ele, vou ter que te drogar, hein, menino? Aí foi lá e pá, 28 comprimidos, numa tacada só, na transferência do hospital. Eu já tinha tomado inúmeras transfusões de sangue, enfim. E aí, depois que eu saí, me apresentaram a ozonioterapia. E aí uma amiga minha, a Lara, lá do Rio de Janeiro, ela fez algumas sessões comigo, a gente estava conversando um pouquinho antes. Então, o que ela fazia? Ela tirava meu sangue, passava lá na máquina de ozônio, então ela ozonizava o sangue e reinjetava no bumbum. Autoemo menor você fazia. Autoemo menor. É isso aí que eu fazia. E aí, sabe, cara, era interessante, porque eu saí do hospital, tipo, debilitado de energia. Eu saí, parecia um Walking Dead, tipo, zumbi, ruim.
E eu dava uma levantada. Uns dias depois, assim, eu falava, caramba, esse negócio é bom. Então, conta um pouquinho, Karina, você que está nessa área aí, porque, de repente, isso pode prevenir algumas questões ou curar algumas coisas. Você como enfermeira, doutora, enfim, resume pra gente o que é isso aí, tira uma dúvida, algumas dúvidas do pessoal. Vou pegar o gancho que você falou, né? Da saúde, das drogas, da indústria farmacêutica. Eu sou enfermeira há 26 anos, já trabalhei em hospitais, em postos de saúde, dei aula muitos anos na faculdade, tenho muitos alunos, né, por aqui, pela região. Já dei aula em vários cursos, na medicina, na nutrição, na farmácia, na enfermagem. Caramba! Sim, já dei muitos anos de aula. Em pós-graduação de médicos, eu dava aula pela Unifesp, né, para os mais médicos. E eu era uma pessoa muito medicalicista, igual ao contrário de você. Nós somos criados com essa mentalidade, nós somos formados assim na academia, na faculdade. A depender do remédio, a ter o remédio como a única solução. Se você falasse pra mim que um chazinho melhoraria algo, imagina, que chá? Tem esse remédio, tem esse, tem esse, tem esse. Então nós vivemos nessa cultura, a maioria dos profissionais da saúde. E na pandemia eu comecei a refletir, falei, gente, a minha saúde está muito debilitada. Comecei a perceber que eu não estava bem e comecei a estudar saúde integrativa. Porque há 7 anos eu assumi o CNA. Então, há 7 anos eu virei empresária e meio que deixei a área de saúde de lado. Entendi. Mas a paixão pela saúde, quando a gente tem um propósito, né, de cuidar, de aprender, e eu nunca deixei de estudar. Mas aí eu vi a necessidade de estudar para mim, né, com alguns sintomas que eu estava tendo, né. E aí, estudando tudo isso, fui me aprofundando na saúde integrativa, interpretação de exames, e para você... Né, eu fiquei pasma, falei, gente, eu tô formada há mais de 20 anos. Você já tinha um conhecimento, então você não era Prévio igual de eu. faculdade, Igual eu, por exemplo, que era uma pessoa preconceituosa, né? Mas olha que interessante. Aí quando eu aprendi a interpretar exames, eu falei, gente, eu não sabia isso. Você não aprende na faculdade a interpretar exames. Caramba. Então hoje tem assim, algo, graças a Deus, a internet, a tecnologia, né? A gente consegue se aperfeiçoar. Por isso que eu falo que a gente precisa estudar, os profissionais precisam se atualizar. Porque eu entendi que eu estava muito desatualizada. E quando eu fui estudar a interpretação de exames, hoje eu consigo, através de um hemograma, ver se você tem parasitose, verminose, se você tem deficiência de complexo B, se a sua hemácia está oxigenada ou não. Por um simples hemograma. Olha. E aí o que aconteceu? Né? Falando aí de saúde e de doença. E nessa vontade de voltar para a saúde, para fazer algo da saúde, apesar de não deixando o CNA, o meu pai teve um câncer de intestino. E aí eu falei, eu sabia que os exames dele estavam alterados, já estava tratando meu pai com suplementação, toda a família passa por mim. Eu analiso os exames de todo mundo e eu vou suplementando, não com remédio, suplementos, vitaminas, minerais, algo que o nosso corpo não tem. Porque e que hoje, infelizmente, não tem na alimentação. Os alimentos não têm todos os nutrientes que... Exatamente. Quando era o mais orgânico, que ele crescia no tempo certo, era colhido no tempo certo, antigamente tinha. Hoje, por causa da indústria ser acelerada... Exame, né? A nossa alimentação hoje é péssima. Eu tenho dó dessa geração que está vindo. A nossa alimentação é péssima. E nós somos o que a gente come. Nós somos o que a gente se alimenta. E aí, então, né, falando, você falou da alimentação, o nosso solo, a nossa monocultura acabou com os nutrientes dos nossos vegetais, dos nossos nutrientes, das nossas folhagens. Por exemplo, o magnésio. Todo brasileiro tem deficiência de magnésio. Mas não tem magnésio na alimentação? Praticamente não. Quem suplementa com magnésio? Se a pessoa não sabe, não suplementa. Então, um nutriente que falta no nosso organismo, ele vai desenvolver, ele vai acarretar alguma doença, mais cedo ou mais tarde. Então, existe um limiar, você está saudável hoje. O que é saúde? Saúde é ausência de doença? Não. Não é ausência. Não é porque eu não estou doente que eu estou com saúde. Muita gente não tem nenhum sintoma, mas está prestes a adoecer, está prestes a manifestar alguns sintomas. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde antes do sintoma manifestar. Com alimentação e suplementação. E aí, vou te contar nessa pergunta da ozonioterapia. Vai dar uma novela aqui, mas vamos resumir. É um podcast. Hoje é um podcast, não é um áudio. Aí, eu percebi que meu pai não estava muito bem, ele não tinha sintomas, assim, né? Nossa, pai, tô percebendo que você... Não, eu tô ótimo, não tenho nada. Aí, comecei a investigar, descobrimos um câncer de intestino nele. Isso tem quanto tempo? 1 ano. Caramba! 1 ano. Exatamente maio do ano passado.
Eu já sabia que os exames dele estavam alterados, no sentido assim, TSH alterado, que é tireoide, eu já sabia que ele estava com anemia, algum risco cardíaco que a gente calcula pela homocisteína. Então eu percebia já isso, e quando eu descobri o câncer, eu falei, meu Deus, e agora? Eu sou enfermeira. Eu preciso de ajuda de um profissional que entenda de uma saúde integral. Porque, infelizmente, o que acontece hoje? Hoje a saúde foi totalmente fragmentada. Esse médico só olha o rim, esse médico só olha o pulmão, esse médico só olha o coração, esse médico só olha o cérebro. E quem olha o corpo como um todo? Aí que entra a saúde integrativa, olhar o ser humano como um todo. Nós somos um órgão está interligado no outro. Sim. E aí, graças a Deus, eu encontrei um médico integrativo, Dr. Fábio Gabas. Levei meu pai nele e falou, olha, Karina, você está certíssima, os exames dele estão alterados, mas eu já tinha passado por 4 médicos em Catanduva. Caramba! 4 médicos. Não, seu pai está ótimo. Mas, doutor, não olha tinha esse identificado? exame. Não, eu trouxe. Olha, Sim, meu pai mas está com não... risco cardíaco. Não, onde você está vendo isso? Está ótimo, vamos operar amanhã. Falei, não, pai, você não pode operar. 4 médicos, mas ele está ótimo, pode operar. Falei, não. E aí foi onde eu conheci a ozonoterapia. Eu não conhecia a ozonoterapia. Aí eu fui estudar, porque eu gosto muito de estudar. Quando eu falo que a gente precisa estudar as coisas, ter o conhecimento, correr atrás. Aí eu fui estudar ozonioterapia e eu me fascinei. Essa é a palavra. Fiquei fascinada porque eu não conhecia. O que o ozônio faz? Ele oxigena as células. Igual você falou, você saía do hospital, outro. Exatamente isso. O ozônio oxigena todas as células do organismo. Toda célula nossa tem uma organela que se chama mitocôndria. Sim. A mitocôndria é a nossa célula geradora de energia. Depois dos 30, 35 anos, que a gente ainda não chegou lá, ela começa a não produzir direito, ela não funciona direito na sua totalidade. Muito diferente de um jovem, de um adulto. Então, onde a gente começa a envelhecer. Então, o ozônio, ele oxigena a mitocôndria. Ele faz a mitocôndria funcionar. Então, hoje, é por isso que o ozônio hoje, ele trata mais de 340 enfermidades. Porque todas elas são decorrentes de uma mitocondriopatia. Falta oxigênio nas células. Só pegando um gancho, eu trabalhei com laser odontológico. E o laser de baixa potência, o que ele fazia? Pelo que os dentistas me explicavam da fábrica que eu trabalhava. Ele bioestimulava, ele como se acelerasse as células ali, e ele fazia um tratamento analgésico, anti-inflamatório e reparador tecidual. Era como se ele fosse uma bioestimulação. E ele ainda acelerava e envelhecia precocemente. Por exemplo, bactéria. Então, o dentista vai fazer um canal. Ele aplicava lá azul de metileno, que era só um corante, e aplicava o laser para envelhecer as bactérias e matava 99,99% das bactérias. Então, o laser ele é um bioestimulante. O ozônio é como se fosse um tratamento laser, por isso que ele é mais rápido. O ozônio, ele... Estou fazendo uma analogia, lógico, mas... Ele oxida o seu corpo para ele virar um antioxidante. Ele faz o seu corpo trabalhar. Então, existem várias vias do ozônio. Para cada doença, para cada enfermidade, tem os tratamentos certos. Na dose certa também. A dose certa. E esse é um problema muito grande, porque hoje a ozonioterapia está crescendo no Brasil. E o que eu já observei? Muitos profissionais que não trabalham corretamente com ozonioterapia. Que é natural da maioria das profissões que crescem, dá aquele boom. Vai lá, faz curso, compra um gerador e começa a aplicar. É assim. Eu passei isso com coaching, por exemplo. Eu fiz meu curso e eu comi um monte de livro. Fiz muitas certificações, foram quase 80 certificações em 14 anos. E algumas pessoas faziam um curso de 8 dias e queria atender uma pessoa que estava com estado depressivo. Não neuroquímico, mas uma pré-depressão. E a pessoa se achava o rei da cocada branca. Então, assim, é mais ou menos o que aconteceu aí nessa onda. Acontece. Eu, por exemplo, como que eu trabalho hoje, eu não faço ozonoterapia sem a suplementação. Eu não começo um tratamento de ozônio se eu não analisar o exame do meu paciente. Se o meu paciente, por exemplo, tiver com deficiência de ferro, que é através da ferritina que a gente observa isso, eu ferro mais ainda com o meu paciente. Então, eu preciso fazer a suplementação para eu poder otimizar o ozônio. Então, eu já vi vários profissionais que não estudam, que não fazem a ozonoterapia corretamente. Só que a ozonoterapia é algo assim que eu, como profissional de saúde, eu nunca vi nada igual. E como que foi o caso com seu pai daí? Que você descobriu, você chegou a tratar ele, não? Sim, aí já sabíamos, aí fez a biópsia, deu que era um câncer. Vamos ter que tirar o intestino.
Na colonoscopia que se faz no intestino, ele tinha muitos divertículos. Divertículos são uns orifícios dentro do intestino. E acaba passando ali, no caso... inflama, pode inflamar, pode dar sérias complicações. E aí o oncologista falou pro meu pai, olha, como o senhor tá cheio de divertículos, eu vou ter que tirar... Eu precisaria tirar só 20 centímetros do seu câncer, mas eu vou ter que tirar 1 metro... Nossa. Por conta desses divertículos, porque eu não posso suturar no buraquinho, que vai abrir. Então nós vamos ter que pular essa fase... E aí começamos a tratar o meu pai com, pasmem, vitaminas e minerais. Que hoje é a soroterapia. Né? Hoje a soroterapia está em alta, né? Muitos médicos já fazem. Graças a Deus, muita gente está abrindo o olhar para isso. Nada mais é você tratar com vitaminas. Por exemplo, uma homocisteína alta, um risco cardíaco. Você trata com complexo B, com B12, com complexo B. Vitaminas e minerais, aí começamos esse tratamento, lógico, com todo o respaldo, né, do Dr. Fábio Gabas. Sim. E aí, simplesmente, em 20 dias, 1 mês, nós fizemos o tratamento dele com ozônio e a suplementação. Meu pai foi para a cirurgia. E o que eu ouvi do médico na porta do centro cirúrgico? Karina, não tinha divertículo. Caramba! Seu pai não tinha divertículo, eu tirei só os 20 centímetros que eu queria. Acelerou o processo. Eu falei, tá vendo, doutor? Foi o ozônio. O que ele falou pra mim? Não, foi coincidência. Falei, não foi coincidência, foi o ozônio. E aí ele falou pra mim, algo muito curioso, ele não sangrou. Eu usei 2 gases na cirurgia do abdômen dele. Uau! Eu falei, por quê? Os minerais não deixam sangrar. Zinco, selênio, magnésio. Por isso que hoje, até, né, indo para a área da estética, não adianta você tratar a pele por fora. Se você não suplementar com minerais, vitaminas, nosso corpo tem que vir de dentro para fora. Então, ele não sangrou por conta dos minerais. E o seu trabalho, pelo que eu estou entendendo, então, não é individualizado. Você pega ali e faz um trabalho junto com o médico, ou não? Não, nesse começo, como eu não conhecia, eu estava começando a minha caminhada com o ozônio, né? Foi fundamental todo esse respaldo do médico, né? Mas é possível uma pessoa, por exemplo, fazer um tratamento, eu tô me sentindo mal, ela ir lá e fazer um tratamento específico com ozonioterapia, é possível isso? Sim, quando a gente tem, por isso que eu te falei, são diversas patologias, a gente tem que analisar cada caso, tem casos que já estão muito complicados, muito avançados, aí eu gosto de ter o respaldo médico, sim. Legal. Né? Tem um respaldo médico. Mas é se fundamental, você né? tem sintomas, né? Então, existem muitas formas que a gente pode tratar o ozônio, sim, porque o ozônio não tem contraindicação. Por que não tem contraindicação? Nem de idade. Não tem contraindicação porque ele é um oxigênio. Então, eu pego o oxigênio medicinal, ele entra no gerador de ozônio, o oxigênio, que são 2 Os, ele se dissocia, fica O e O. Então, outra molécula de O2 se junta com esse O e fica O3. Então, o ozônio é um oxigênio ativado. Alguém tem alergia de oxigênio? Não. Uau. Então, o ozônio não tem contraindicação. O que acontece é você fazer vias e doses erradas. Entendi. Tá? O excesso. Dose errada mesmo, Via, porque existem várias doses hoje que a gente faz ozônio. No sangue, local, retal, vaginal. Existem várias vias, auricular. Então, para cada enfermidade, eu tenho um protocolo. Eu, por exemplo, Karina, não posso inventar um protocolo. Eu vou fazer isso. Entendi. Não. Nós Existe seguimos protocolos já validados. Então, hoje existem muitos estudos científicos contrapondo o que muitos profissionais dizem. Não tem nada cientificamente comprovado. Tem. Existem muitos artigos que provam a eficácia do ozônio. Eu jamais faria ozônio no meu pai se eu não tivesse certeza do que eu estava fazendo. E depois você acabou tratando mais pessoas também. Sim, aí eu fiz vários cursos já nesse ano, adquiri todos os equipamentos. Então hoje eu tenho hoje eu sou formada em ozonioterapia, eu fiz saúde integrativa também, fiz uma pós-graduação, fiz suplementação e aí consequentemente a família toda eu tratei. Então eu tenho muitos casos de sucesso. Por exemplo, dá alguns exemplos para a pessoa que está lá em casa e fala assim, nossa, por que eu procuraria uma ozonioterapia? Se ela está sentindo, por exemplo, o caso do seu pai era um caso grave, então, aí o meu pai, era um o que eu percebi no caso do meu pai? A imunidade dele ficou perfeita, a cicatrização dele ficou ótima. Quando nós tiramos o dreno dele, no outro dia não tinha mais secreção. Uau. Meu pai tem 76 anos, cicatrizou em um dia. Caramba. Então isso não é normal, né? Então foi graças à ozonioterapia, à suplementação, a recuperação dele foi ótima, a imunidade, como meu pai está hoje, excelente. E por que eu fui atrás do curso de ozônio? Porque quem tem câncer tem que fazer ozônio por 1 ano e meio. Olha. Não é que o câncer volta, ele vai para outra célula, ele vai para outro órgão.
Então a gente tem que silenciar essa célula tumoral. Então eu falei, vou ter que fazer ozônio no meu pai 1 ano e meio, ou eu vou aprender. Especializar, porque você já está na área, né? Eu vou cuidar do meu pai. Legal. Né? Então eu ainda faço ozônio nele e fiz em toda a família. Então para câncer, para imunidade. Eu tenho uma irmã que tinha fibromialgia. Uau. Dor em todo o corpo. Aí eu falava, quando eu comecei a fazer ozônio, eu falei, vamos fazer em você, onde dói? E ela, dói tudo. Eu conheço. Como dói tudo? Do alto da tenho. cabeça, a planta dos pés. Falei, então bora lá. Comecei a fazer ozônio nela. Tem o quê? Quase 1 ano também, né? Que eu faço ozônio na minha irmã. E se você perguntar como ela tá hoje, ela tá ótima. Então, nessa minha irmã, eu usei várias vias de aplicação local. Ela tinha luxação no quadril, ela tinha dor no corpo, ela tinha dor lombar, ela tinha dor... Então, assim, o ozônio minimizou as dores dela. E o ozônio, ele é analgésico, ele é anti-inflamatório e ele corrige o que está errado no corpo, né? Para quem não entende de uma forma assim, bem simples. Técnica, né? Ele corrige o trajeto da célula. A célula foi feita para andar nesse caminho? Aí ela fez isso, por isso que a pessoa adoeceu. O ozônio faz ela voltar ao seu trajeto. Entendi. Porque ele vai oxigenar todos os órgãos. Por isso que ele é tão eficiente. Legal, só conhecia para cicatrização. Nossa, para ferida, é perfeito. Aí a gente faz por fora, não falei essa via, que é a bag de ozônio. Põe um plástico em volta, todo um protocolo, e aí o ozônio vem externamente na pele. A gente vai ter que pegar um podcast só para falar de saúde, né? Porque é interessante. E Então, aí ele câncer, mata tudo. Câncer, fibromialgia, o que mais que você já tratou? Aquelas feridas que não fecham há anos, o ozônio ele mata o biofilme bacteriano, porque ele é bactericida, algicida. Ele mata todos os tipos de... Meu irmão fez aquela cirurgia de cisto pelonidal, que dá no cóccix. Ele fez várias cirurgias e não cicatrizava. Aí foi o ozônio que ajudou a fazer a última cirurgia, a última cicatrização. Não, fecha rapidinho. E a cicatriz fica bonita. Uma cesárea, você, né, pode fazer para a cicatriz ficar boa. Correção de queloide, o ozônio corrige. E a sua avó, você falou? Sim, demência. A minha avó sempre foi muito lúcida. Minha avó tem 92 anos. Uau. Sempre fez de tudo. E de repente ela começou a ficar muito mal. Não andava, não falava, não comia. Eu tenho um primo médico. E eu querendo fazer ozônio nela, mas ele não deixava, a família falava não. Minha mãe falava, faz, olha o resultado do seu pai. Eu falei, mãe, eu não vou fazer se eles não concordarem. Se fosse a minha mãe, se fosse você, eu faria. Mas, né, se a família não concordar, eu não vou fazer. E aí foi. Até que esse meu primo falou pra mim, pode internar a avó. Não tem mais o que fazer. Nossa. Todos os órgãos dela estão parando. Eu falei, como não tem mais o que fazer? Então agora eu vou fazer. Aí eu fui e fiz um soro ozonizado nela. O que é um soro ozonizado? Eu coloco ozônio no soro fisiológico, o soro desce na veia já com o ozônio. Que aí o ozônio já vai direto pro sangue. Gente, eu fiz uma aplicação na minha avó. Eu fiz o ozônio e eu fiz toda a suplementação que eu já tinha estudado, que eu já tinha aprendido. No outro dia, não dá para explicar, né? A minha família sabe. No outro dia, minha avó acordou lúcida. Caramba. Colocou um tênis, saiu andando pelo quintal, caiu. Aí eu fui lá e falei, vó, você tem que esperar, não vai sair andando, você caiu. Ela, mas eu tô ótima. Eu falei, você ficou 1 semana de cama. Caramba. Eu não. Eu tô ótima. Catou um livro de receitas, começou a escrever receita. Ou seja, o que eu entendo ali? O negócio é bom mesmo. O ozônio, ele oxigenou todo o cérebro dela. Ativou, lógico. Se nós tivéssemos levado ela para o hospital, ela teria morrido. Porque ali já ia entubar, os órgãos já estariam parando, acabou. Minha avó teria morrido ali. Então o ozônio salvou a vida da minha avó. Isso já tem o quê? Uns 4 meses. Aí eu fiz todo um tratamento nela com ozônio, né? Vários meses, fazendo 2 vezes por semana esse soro com ozônio. Mas no outro dia a gente já viu o resultado. Então, demência, dor. Tem muito paciente que tem dor na coluna. Eu tinha dor no ciático. Uma aplicação, meu ciático não dói mais. Então eu já apliquei em mim também, né? Eu tinha uma dor aqui terrível. Então, nossa, assim, muito legal. Impressionante. Muito legal. Se a gente deixar aqui, eu acho que fica contando casos de... E porque professora assim, gosta de falar, né? E todo mundo sentiu, ou vai sentir, ou conhece alguém que sentiu dor. Então é legal a gente, acho que, disseminar esse conhecimento, né? E aqui agora, a gente tem que entrar aqui agora, né? Ela já fez, não foi nenhuma introdução isso aí, já tem que fazer um podcast só com essa mulher. Com certeza, tem muito conteúdo, a Karina. E não a família dela também, viu? Tem histórias lá. Gente, conheço a avó dela, é? A avó dela tá firme e forte. Conheço a avó dela lá da igreja, firme e forte. Sempre arrumada, né? Show de bola. Uma figura.
E você, meu irmão, Marcelão? Cara, uma coisa que me chamou muita atenção na sua fala aqui agora foi que você falou assim, foi um trauma bom do meu pai lá Uhum. na infância que me fez diversificar, não colocar os Sim, ovos sim. mais numa única cesta. Mas como que começou? Porque assim, você veio, a Sanremo vem do seu pai. Sim. Desde É, quando? meu pai faz 42 anos que está na profissão e eu 20 anos. Faz Né? 20 anos já. Ele é aquele barbeiro, tipo assim, Raiz, né? tradicionalzão, raiz, né? Que você ia lá Uhum. e chegava, era só uma cadeira Sim, e sim. tinha aquele, como é o nome da? Poli? Barber Poli. Barber Poli. Poste de Barber barbeiro. posse de barbeiro ali, o pessoal chegava. E tem uma curiosidade, não sei se você já viu isso. O Barber Poli, ele tem o vermelho, azul e branco. Não conhecia na barbearia do Marcelo. Antigamente, você me corrige se eu Sim. pesquisei errado isso aí, mas antigamente o que tinha azul e branco era só barbeiro. E o que tinha vermelho, azul e branco era o barbeiro que fazia pequenas cirurgias, tipo remoção de verruga É. ou algumas coisas. É isso mesmo? O Barber Poli é um símbolo de barbeiro, né? A tradução dele é símbolo de barbeiro, surgiu na Idade Média, 500 anos já depois de Cristo, já existia. A profissão era muito sangrenta, não tinha energia e os barbeiros, sim, ou faziam barba, ou amputava dedo de diabetes, curava feridas de guerra e também fazia barba. Ah, isso eu já Mas não eles sabia. eram bom de lâmina. E aquele Entendi. cilindro era para lavar os panos de sangue. Então aquele cilindro vermelho ali simboliza o sangue, as artérias. Então, quando inventou a energia na Europa, muito frio lá, Caramba. hoje, quando o Barber Poli está girando, quer dizer que a barbearia está funcionando. Quando o Barber Poli está desligado, é que a barbearia não está funcionando. No Entendi. Brasil é um símbolo Tipo um decorativo. aberto e fechado. Isso. Então, na Europa ainda existe esse símbolo. As portas são de madeira, fechadas, você só vê uma vitrine. Você quer saber se a barbearia está aberta ou não, o pole está girando ali, girando e aceso. No Brasil é um Interessante. símbolo decorativo. Entendi. E E pra também quem depois de tantos anos, acho que acabou virando mesmo. Hoje é atualizou aí. vendido, hoje o povo usa em área de lazer, virou um símbolo masculino, assim, Aham. relacionado à barbearia. Legal, legal. Então, cara, da onde que veio essa virada de chave para você, né, começar a multi-empreender? Conta aí pra gente porque às vezes isso aí vai abrir a mente de alguém que está assistindo aqui e a pessoa vai falar, caramba, eu já passei por uma situação parecida com essa, ou eu estou empreendendo numa área só, como é que eu faço? Porque a pessoa tem que ter muito mais do que coragem e ousadia, muito mais do que visão, ela tem que Sim. executar. Eu falo isso bastante para você, que você é um cara executor, né? Mas Eu por mais que eu tinha essa ideia que eu não poderia, que eu precisava fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque vai que eu não consigo ficar de pé, eu perdi o foco às vezes, né? Então eu trabalhei 10 anos na minha profissão ali, dentro da barbearia, cortando cabelo, naquela correria que eu via meu pai das 8 às 10 da noite, e junto com aquilo eu vendia roupa, tinha um sacolão, tinha um freezer na barbearia que eu vendia frango congelado. Era umas coisas meio aleatórias, né? O cara chegava lá, tem frango caipira, e o cliente querendo cortar o cabelo. Então, eram algumas tudo no coisas... mesmo lugar. E aquilo eu imaginava que era o mais certo para a época, né? Não, esse aqui eu tenho que fazer um parênteses. Ele me contou isso aqui já. Escuta essa, Nariel. O cara já vendeu. Posso contar ou você quer contar? Pode contar. O cara já vendeu uma camiseta do Palmeiras para um corintiano. É isso aí que vocês ouviram. Eu sou corintiano. O corintiano, ele não... virei corintiano. Não, o corintiano, ele nasce corintiano. A gente nasce com esse defeito. Sofredor. Maloqueiro sofredor, né? E o cara comprar uma camiseta do Palmeiras, ele... Conta o argumento. O que você falou pro cara? Eu aprendi a vender com a Kátia, né, minha esposa. A Kátia, a família dela é diferente, né? Daquele jeito que vendia no grito. Não, compra, é 10, não, então faz por 8, então faz por 9. Aprendi a vender com a Kátia. E nisso de pegando as técnicas de venda da Kátia ali, venda é satisfazer as necessidades psicológicas do cliente, né? Eu vi que um menino queria muito a camiseta do Corinthians, o cara era corintiano. Ele era corintiano, mas não tinha mais a do Corinthians. Eu falei, ô fulano, Pablo, hein, perdoa aí, Pablo, já estamos acertados nisso. Já tá perdoado, já perdoado, resolveu? Já expliquei para ele.
Aí eu falei, prova do Palmeiras, pra que você quer uma camiseta? Pra jogar bola, não é? Pra jogar bola serve qualquer uma. Prova, vê se serve, fica boa, confortável. Eu encomendo uma do Corinthians pra você. Ele provou o tamanho, gostou, serviu certinho. Falei, por que você já não fica com essa quando chegar do Corinthians, você troca? Quanto que é? Aí joguei a técnica da feira. Não, é 50, mas se você levar agora é 40, paga depois. E o menino ficou com a camisa do... E foi jogar bola com a camisa do Palmeiras. Imagina que esse bola cara até hoje passou. não trocou a camisa. Imagina o cara, pô, você não era corintiano no meio da galera. Então, mas enfim. Mas aí eu perdia muito foco nisso, né? Sim. Então era Fazia fora da minha muitas área. coisas. E aí eu sempre me conectei muito com pessoas e um cliente viu eu fazendo essa correria, vendendo frango caipira, vendendo roupa Natura, tinha 8, 10 sacoleiras de perfumaria e roupa. Falou, Marcelo, tô vendo você e tua esposa aí, vocês vão morrer. Falei, não, mas é o certo, sangue novo, tem que trabalhar. Falei, mas você não tem foco, cara. Chega aqui para cortar o cabelo, você tá recebendo uma roupa, tá pagando, tá vendendo um frango, encomendando galinha. Não tá certo isso daí. Algo Ele falou, errado eu não tenho está um certo. apartamento nos Estados Unidos, vai lá, dá um jeito de ir. Falei, cara, eu não tenho nem carro para andar, por que eu vou? Tava dormindo dentro do salão nessa época. Ele falou, não, ficou ali trabalhando em mim. Uns 4 meses ali falando, até que eu falei, quer saber, vou no banco, vou pegar um crédito lá na caixa e vai eu e a Kátia, vamos ver se isso é bom mesmo. Acabei indo, não deu certo ficar no apartamento dele, fiquei em outro lugar, isso foi em 2014, já estava com 10 anos de profissão, e aí eu vi que o americano era especialista no que ele fazia, e eu voltei com um tapa na cara, né? Falei, caramba, eu não sou especialista em nada. Um exemplo, o cortador de grama nos Estados Unidos, ele corta grama, vende a máquina de cortar grama, dá curso para quem quer cortar grama, aluga a máquina de cortar grama e promove a feira regional, talvez estadual, de cortadores de grama. E o do carro do mesmo jeito. Eu falei, caramba, Aí eu voltei, vendendo roupa, sacolão e barbearia. Falei, qual dos 3 ramos eu vou ser especialista? Como a minha profissão foi uma resposta assim, do Espírito Santo, que eu gostaria mesmo de entrar na profissão, pedir naquele ponto de inflexão para Deus, para onde eu vou, e fui revelado que era isso, segui o caminho do meu pai, falei, é isso que eu tenho que fazer. E tudo que não era associado à profissão, eu desliguei. Então eu falei, eu posso vender alguma coisa, mas que seja relacionada à minha área da barbearia. Legal. Então foquei em perfumaria, 4 meses depois voltei para os Estados Unidos, e foi quando eu achei esse símbolo de barbearia, o Barber Polly. Fui o primeiro a importar e vender ele no Brasil, o símbolo de barbearia em 2014, que é o Barber Polly. E comecei a restaurar as cadeiras de barbeiros. Então, em 2 anos... Dessa vez agora fazendo operações de venda, prestação de serviço, mas dentro do seu ramo, vamos dizer assim. E abriu muitas portas, que dentro de 2 anos eu consegui acessar as maiores barbearias do Brasil e trazer isso na realidade de Catanduva. Devido ao restaurar cadeiras, que eu aluguei cenários desde pro Lollapalooza, Rock in Rio, Natura, Nike, entre outras empresas aí, alugar o cenário. Teve gente famosa querendo que você alugou uma cadeira. Eu escutei essa história antes de conhecer. O cara alugou uma cadeira, aí um cara famoso aí... Chitãozinho Chororó. Não, vou comprar essa cadeira. Nem estava vendo. É. Mas daí se é ruim do negócio, vendeu. Na verdade, quem ia dar era o Geraldo Luiz, lá do Balanço Geral. Na época eu aluguei pra... Acho que ele estava na Record, não lembro como aluguei. E ficou em negociação lá a cadeira, lá acabou não saindo. Lá, não mas saiu? Ele prometeu a cadeira pro Chitãozinho Chororó. Lá, a cadeira. Ficamos em negociação, mas a cadeira tinha um valor sentimental, lá, acabou não rolando a venda. Mas, enfim, aí nesses 2 anos consegui acessar muitos insights que trouxemos para Catanduva. Então aprendi a ser especialista, focar numa coisa só e agregar pessoas. Foi uma virada de chave assim, focar no mundo da barbearia e inserir nisso daí a gestão de pessoas, envolvendo pessoas nesse mesmo propósito aí de sozinho ninguém faz nada, né? Então foi aí que eu comecei a recrutar pessoas, entender, estudar, igual a Karina falou, eu me aperfeiçoei muito na gestão de pessoas, que eu vi que sozinho, só eu e a Kátia não ia conseguir mais. Então a dica para quem quer desenvolver mais, ter multinegócios, é pessoas, processo e produto, né? Eu já tinha o produto, já tinha o processo, mas não tinha as pessoas. Comecei a recrutar o Felipe, o primeiro, depois o segundo, o terceiro. Então o resultado hoje da Sanremo além de ser especialista no ramo,
envolvendo multinegócios ali, que virou um e-commerce, que virou uma fábrica hoje, que virou uma consultoria, que virou um treinamento, que virou um restauro de antiguidades de barbearia. Hoje você forma já novos barbeiros também, Isso. então vem pessoas de vários lugares, várias cidades, ou é só daqui? Como é que você faz para esses cursos? Hoje o treinamento é feito local, na nossa unidade, mas fazemos mentorias a nível Brasil também. Legal. Então, acompanhar barbearias que querem fazer esse start, esse insight de sair de uma cadeira para 10, para 8, para 15, e também sair da operação. E aí, continuando, eu consegui sair da operação. Então, hoje, eu fiz um planejamento, para sair da cadeira de barbeiro. Então, trabalhei mais uns 5, 6 anos ali desenhando essa estratégia, quando tiver isso, quando tiver aquilo, para sair do operacional. E aí, aquele resultado que já era bom, consegui dobrar ele ainda. É legal que, assim, essa geração nova de empreendedores, o cara, ele quer passar muito rápido por essa curva. Ele abre uma barbearia, ele começa a cortar cabelo, em 6 meses ele quer dar curso de barbeiro. Porque ele vê uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. E eu acho muito legal isso, essa visão empreendedora. Quer fazer uma aplicação ali de ozônio, ou quer fazer um curso de enfermagem, já quer sair dando aula para os médicos. E não é assim. Na prática foram décadas aí, entre mestrado, doutorado, muito erro. Quanto tempo que, assim, de carreira para você dar o seu primeiro curso, por exemplo? Você tem uma... Foi 14 anos. 14 anos. Foi essa virada de chave aí, com 10 anos de profissão. Daí você conta a prática de fato ali dentro, né? Você fala como pra começar, como crescer. Isso. E foi um resultado, assim, tudo que eu falo que sucesso é aquilo que a gente planeja e dá certo. Então foi uma coisa planejada, mas com muito tentativa e erro. Né? Não tenho vergonha hoje de falar, isso não deu certo, a equipe já está alinhada com isso. Hoje o bom para nós é isso. Vamos tentar fazer isso. Não deu certo. Reunião, galera. Lembra aquela tentativa? Desculpa aí, erramos, não deu certo, vamos nessa tentativa. Reorganizar a rota, né? Alinhar a expectativa com quem está em volta ali. Boa, é legal isso aí que você falou, que assim, se você pega uma canoa e coloca 2 pessoas dentro, você vai remar numa velocidade. Agora, para você transportar um transatlântico, você vai precisar de centenas, talvez milhares de pessoas ali a bordo para poder fazer aquele transatlântico e um motor potente para isso. Então, que é o processo, que é o produto, que são as pessoas, a tripulação ali. E muita gente quer crescer, mas não quer às vezes contratar mais gente, né? Tem esse desafio. E há 10 anos atrás, faz 20 que eu estou na profissão, em Catanduva, só existiam 1 ou 2 barbearias que tinha mais de uma cadeira, e essas 2 cadeiras ainda eram parente, pai e filho, 2 irmãos, 2 amigos. Então isso era quando você falava para o próprio cliente, falou, eu vim em São Paulo, vim no Rio de Janeiro, que tem conceito de barbearia, uma decoração tal, que coloca 5 pessoas ali, você ouvia, mas você vai ensinar o cara para montar outro negócio e ser seu concorrente? Então isso foi um tratamento até para nós, né? Falou assim, que ele fique comigo uma temporada, mas enquanto ele estiver aqui, que ele faça o melhor dele. Boa. Então a equipe está alinhada, falando, não tem problema eles têm até um plano de carreira. Você começa aqui, vai aqui, depois chega até aqui. Chegou num momento que ele não quer ser meu sócio, não quer ser um colaborador de sucesso. Não quer abrir uma nova Sanremo, por exemplo. Ele está todo o direito de trabalhar, montar o dele. Mas enquanto ele estiver ali, ele tem que dar o melhor dele. Legal. E esse é o resultado que os clientes escolhem hoje. Legal. E pra gente, passa rápido o tempo, né? E pra gente ir meio que pra reta final aqui, eu faço normalmente uma pergunta, essa é surpresa, não tinha falado pra vocês que ia fazer. Mas, na verdade, são 2 perguntas. Vou começar aqui com você, cara. O que você fez na sua carreira, assim, que deu muito certo? Toda a sua trajetória, seja como dona ali do CNA, seja na sua carreira como hoje na parte da medicina integrativa, enfim, o que você fala assim, cara, isso aqui eu fiz e se eu pudesse dar um conselho para quem está assistindo, essa é a cereja do bolo. O que seria para você? E essa vai para você também. Eu vou voltar pensando aí. Aquela frase que eu falei no início. Conhecimento. A gente tem que investir em nós mesmos. E eu não digo assim, eu errei fazendo aquilo. A gente não erra. A gente aprende que não é daquela forma que se faz. Né? Então, o que eu faria tudo de novo? Todo o estudo que eu tive, todo o conhecimento, a gente precisa investir em nós mesmos. O conhecimento é tudo que ninguém tira da gente. E conhecimento não ocupa espaço, né?
Sim. Você pode... A nossa mente é o universo, né? Uau, beleza. E você, Marcelo? Para você, assim, o que foi uma coisa que deu certo, que você recomenda para o pessoal? Eu não tive medo de errar, né? Eu sou conhecido por essa ousadia e Deus até fala, ide, e no caminho que a sorte me pega, né? Então, o primeiro passo, né? Sempre dar o primeiro passo e não ter o medo de errar. Eu acho que nós erramos bastante, mas é uma soma de erros e fracassos que nos leva ao resultado de hoje. Então, não ter medo de errar, não ter medo de ressignificar, não ter medo de pedir desculpa. Se quem planeja demais, quem pensa demais, nada é feito, né? Então, na minha carreira, no meu resultado, foi isso, envolvendo as pessoas. Você não deve ser um cara perfeccionista, Não. Então. Você vai fazendo e vai fazendo e vai arrumando. É melhor o feito do que o perfeito, Eu né? falo que, cara, o perfeccionismo, ele deve ter sido uma arma que o Satanás criou, cara. Sim. Porque ele trava, Te gente. segura. Ele trava. Ele em algum momento, ele pode, sei lá, ser útil para algo ou para alguém, para proteger, O mas... Marcelo falou, é tão importante que quando a gente tem algum insight, alguma ideia, se a gente não faz no dia... Não pode deixar o sol se pôr sobre a nossa ideia. A nossa própria alma rouba da gente. Porque você começa a pensar demais, você cansa só de pensar e Gasta você não energia, faz. é verdade. Você gasta toda a energia pensando, você já está tão cansado que você não executa. Teve a ideia, vai e faz. Boa. E no Boa. podcast a gente não mostra o que deu errado, né? Nós estamos falando aqui dos resultados. Mas né? essa é a pergunta. Essa é a minha segunda pergunta. Agora começa com ele. Eu falo. Eu me arrependo de não ter suplementado. Hoje eu suplemento. Então eu sempre, em todo final do podcast Paradigma, se vocês assistirem os outros episódios, eu também falo uma questão minha de acordo com o tema, que vocês me fizeram lembrar. Vamos ter que fazer um podcast só de suplementação. Só de saúde. A gente vai... Boa. A gente pode combinar com outros amigos nossos também aí. Show de bola. Mas eu me arrependo, então eu falo isso pro pessoal, eu me arrependo. Então é um arrependimento. Na Bíblia tem lá, né, a metanoia. A metanoia ela é um arrependimento. E tem o metamelomai, que ele é como se fosse um remorso. São palavras muito parecidas, se não me engano, no hebraico ou no aramaico, só que elas têm significado diferente. A metanoia é um arrependimento e eu mudo. Acontece um processo de mudança positiva. E o metamelomai é um arrependimento com remorso, tipo o que Judas teve. Que não tinha motivo a mudar. A pessoa não mudou, né? E vai lá e continua, enfim. Então eu tive esse arrependimento de demorar para suplementar, de demorar para fazer um ozônio, de demorar para fazer uma suplementação de injetável, enfim. E você, o que você teve aí, um arrependimento que você poderia contar para o pessoal que está assistindo, para eles falarem, putz, para abrir a mente do pessoal? Se a gente disser que a gente nunca se arrependeu de nada, a gente vai estar mentindo, né? Eu me arrependo de muitas vezes, pegando isso que eu tinha falado, né, da nossa alma, de deixar a alma falar mais alto. De deixar falar, você não é capaz. Você não vai dar conta. Ninguém vai assistir a sua live. Ninguém vai fazer isso. Então, muitas vezes a gente deixa a nossa alma atrapalhar, né, o nosso propósito que a gente tem que fazer. Então, muitas vezes eu me arrependo de ter procrastinado, de ter me acomodado diante de diversas situações. Legal. Eu acho que isso é um arrependimento que pega só 80% de quem vai assistir aí. E você, Marcelo, um arrependimento que você poderia falar assim, putz, isso eu me arrependo, se eu pudesse voltar atrás não faria ou faria diferente? Eu aprendi recentemente a perdoar, mas a perdoar mais rápido, sabe aquilo? Assim, tá perdoado, mas a ferida a gente fica lembrando, e esse perdão, e até com a gente mesmo. Às vezes todo mundo já teve igual no meu caso, já teve sócio que não deu certo, problemas familiares que não deu certo. Não, mas acho que isso só aconteceu aqui com a gente, quem está assistindo nunca teve esse problema. Mas o perdão ele tem que ser imediato, que aquele perdão te corrói a falta do perdão verdadeiro ali. Então é um exercício, coisas do mal sempre acontecem, mas eu percebo que você trabalhar para isso, pedindo direção para Deus, para esse perdão, não é uma coisa humana, é uma coisa sobrenatural. O cara te deu um tapa na cara, te roubou dinheiro, fez alguma coisa e você em seguida pedir para perdoar.
Mas que esse Entendi. perdão seja o mais rápido possível, porque senão você Quer- perde tempo com todas essas coisas boas que é empreender, envolver pessoas e tudo mais. E essa demora, quando você arrasta aquela dor ali. Eu sou um Então, cara bem assim, eu viro a página O rápido. perdão precisa acontecer, Eu que também, seja o eu mais não rápido faço. possível. Procure a pessoa, se alinhe, peça desculpa, se humilhe ou ouça a pessoa. Ou você mesmo, nossa, eu queria ter feito aquilo, deu errado o sacolão, deu errado tal coisa, deu errado o empréstimo que eu peguei. Vai no banco, conversa, vai no... O que eu falei, você Enfim, não erra, você ressignifica. aprende que não pode fazer daquela forma. Isso. É. E vamos apanhar. Boa. E se apoiar. você deixar Não o é rancor, ele fragmenta a nossa Isso. alma. Eu falo que não é o tanto que eu bato, é o tanto que eu aguento apanhar. Então, se é de problema que a gente precisa para crescer, que venha mais problemas. É isso. Exatamente. Cara, eu Não tem dei, problema, você não cresce. eu dei sorte que eu li isso naquele livro Problemas Oba, do Roberto Chiniachi, que logo no comecinho da minha carreira eu fiz um treinamento com ele, em São Paulo. E aí tinha um monte de livro dele, eu olhei a capa e falei, interessante, Problemas Oba. E eu dei um significado diferente, eu virei um caçador de Nossa, isso é problemas. outro Então, podcast. Quanto mais problemas você busca, melhor, né? Então é isso. Vamos finalizar por aqui. A gente marca. Eu quero convidar vocês para a gente bater mais um papo, para a gente conversar um pouco mais. Para quem assistiu aí, pessoal, muito obrigado. As redes sociais do Marcelo, da Karina, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. Então, muito obrigado aí pela sua presença, por você assistir, por você compartilhar. Se alguma coisa que o Marcelo ou a Karina compartilharam com você se fez sentido, deixa nos comentários aqui, que a gente faz questão de passar para eles esse feedback. Isso vai ser muito legal. Isso também nos motiva a manter essa rotina e trazer para você mais material aqui. Então, obrigado, viu, pela presença, pela participação. A gente Prazer. que agradece a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e com certeza ajudar muitas pessoas. Sim. É Também isso. agradeço. Agradecer a nossa equipe aí, que sem eles não teremos resultado. Por trás do Marcelo existe muita gente. E tamo junto. Obrigado. É isso. Quebre seus paradigmas ou quebre a sua cara. Valeu.